Imagine um lugar onde o presidente atua como DJ em rede nacional, reescreve o calendário oficial de acordo com o humor do dia e proíbe terminantemente a circulação de carros pretos porque, segundo ele, a cor dá azar. Você pode pensar que estamos falando da Coreia do Norte, mas não. Estamos entrando em um território ainda mais desconhecido, isolado e estranho no coração da Ásia Central. Uma nação que flutua sobre oceanos de gás natural, mas onde a população vive sob vigilância constante em ruas desertas e silenciosas. Bem-vindo a uma terra de contrastes brutais, onde estátuas de ouro giram para acompanhar o sol e crateras de fogo ardem eternamente no deserto. Você vai entrar agora na Cidade dos Mortos de Mármore Branco e descobrir como é a vida real no país mais repressor e secreto do mundo. O Turcomenistão é uma ex-república soviética, espremida entre o Mar Cáspio e vizinhos poderosos, repousando sobre a poeira antiga da Rota da Seda. Mas a história que vamos contar hoje não é sobre o passado distante, é sobre uma distopia moderna. Este é um país que decidiu se fechar para o mundo, criando uma bolha de realidade alternativa governada por caprichos pessoais e riqueza mineral. Enquanto o resto do planeta avança conectado, aqui o tempo parece ter sido congelado e reescrito. Entrar aqui é um desafio que supera até mesmo as barreiras da Coreia do Norte. Com uma taxa de rejeição de vistos astronômica, o país se tornou uma verdadeira caixa preta geopolítica. Pouquíssimos estrangeiros conseguem permissão para cruzar suas fronteiras, e os que conseguem são vigiados de perto. Isso torna cada imagem e cada relato que escapa dessa nação um fragmento raro e valioso de um quebra-cabeça que o regime tenta esconder a todo custo. Neste episódio, vamos além das fronteiras fechadas. Vamos caminhar pela capital de mármore que proíbe janelas abertas, entender as leis de trânsito mais bizarras do planeta, conhecer a dinastia de ditadores excêntricos e encarar a eterna porta para o inferno. Prepare-se, a lógica que você conhece não se aplica aqui. A capital fantasma de mármore. Nossa jornada começa em Ashgabat, a capital. À primeira vista, parece que aterrissamos em um set de filmagem de ficção científica ou em uma renderização de arquitetura que deu errado. A cidade foi completamente redesenhada após o fim da União Soviética para ser uma vitrine de poder e riqueza, e eles levaram isso a sério demais. Ashgabat detém o recorde mundial Guinness pela maior concentração de edifícios de mármore branco do mundo. São 543 prédios, revestidos com o material mais nobre importado da Itália, custando bilhões de dólares aos cofres públicos. O brilho sobre o sol do deserto é tão intenso que é quase ofuscante, criando uma aura de pureza artificial. Mas, ao caminhar, ou tentar caminhar por essas avenidas largas e imaculadas, você percebe algo perturbador: o silêncio. Não há trânsito, não há pedestres, não há vida nas calçadas. É uma metrópole de 1 milhão de habitantes que parece vazia. Os poucos que circulam o fazem com pressa e discrição, sob o olhar atento de câmeras e policiais. É uma beleza estéril, fria, que esconde regras de convivência que beiram o surrealismo. Para manter essa ilusão de perfeição, a cidade trava uma guerra contra a realidade do cotidiano. Moradores relatam ter seus aparelhos de ar-condicionado removidos à força das fachadas porque poluíam o visual, mesmo sob o calor escaldante do deserto. Antenas parabólicas foram banidas para limitar o acesso à informação externa sob a desculpa de embelezamento urbano. Bairros residenciais inteiros foram varridos do mapa para dar lugar a parques vazios, garantindo que nada quebre a simetria perfeita e opressora imposta pelo Estado. Proibições e superstições. Se a arquitetura da cidade parece um delírio, as regras que regem as ruas ainda são mais difíceis de acreditar. O autoritarismo aqui não se limita à política.
ele invade a cor do seu carro. A obsessão do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedov pela cor branca, que ele acredita trazer sorte, moldou a frota de veículos de todo o país. A partir de 2018, uma ordem silenciosa, mas implacável, varreu a nação. Carros pretos ou de cores escuras foram proibidos. De um dia para o outro, veículos foram confiscados e rebocados para pátios policiais. Os proprietários, sem direito a recurso, foram obrigados a repintar seus bens de branco ou prata se quisessem tê-los de volta. Imagine o custo e o transtorno disso em um país onde a economia é frágil para o cidadão comum. Mas o microgerenciamento da vida alheia atinge níveis que beiram o insólito, invadindo a cultura e o comportamento. Ao longo dos anos, decretos presidenciais já proibiram balé, ópera e circo, por serem considerados não condizentes com a mentalidade turcomena. O uso de dentes de ouro, barba em homens jovens e até fumar em público foram vetados por simples capricho pessoal dos líderes. Em um momento, até o playback em shows musicais e casamentos foi tornado ilegal para proteger a autenticidade cultural. Aqui, o gosto pessoal do ditador vira lei instantânea. E a discriminação no asfalto não para na tinta ou nos dentes de ouro. Em uma das medidas mais retrógradas do século XXI, mulheres foram proibidas de renovar suas carteiras de motorista ou de dirigir, sob justificativas vagas e preconceituosas. O governo controla como você se move, o que você dirige e até quem pode segurar o volante. Mas quem cria essas regras? Precisamos entender a mente dos homens que se consideram deuses. A dinastia dos deuses. Desde sua independência em 1991, o Turcomenistão viu o poder passar de mão em mão dentro de um círculo fechado, criando um culto à personalidade que faria os imperadores romanos corarem. Primeiro veio Saparmurat Niyazov, que se autodenominou Turcano-Bashi, o pai de todos os turcomenos. Ele escreveu o Ruhnama, um livro de reflexões espirituais que se tornou leitura obrigatória nas escolas e, acredite, era exigido até para se conseguir uma carteira de motorista. Após sua morte, assumiu Gurbanguly Berdimuhamedov. Se Niyazov era o pai severo, Gurbanguly tentou ser o astro. A televisão estatal frequentemente o mostrava em atividades bizarras, atuando como DJ em festas para idosos, levantando barras de ouro como peso de academia, fazendo rap com um neto ou demonstrando sua perícia militar, atirando na faca enquanto andava de bicicleta. Agora o poder está nas mãos de seu filho, Serdar. Embora a face do líder mude, a onipresença continua. Estátuas douradas dos líderes adornam as praças, algumas girando mecanicamente para que o rosto do ditador esteja sempre voltado para o sol. Enquanto eles brincam de governar como divindades, a economia do país queima um recurso valioso nos bastidores. Riqueza no deserto e isolamento. É impossível entender o Turcomenistão sem olhar para o solo. O país é literalmente uma potência energética adormecida. Eles possuem a quarta maior reserva de gás natural do planeta e são o 10º maior produtor de algodão. Em teoria, deveriam ser a Dubai da Ásia Central. No entanto, a geografia é cruel. Sendo um país sem litoral, o Turcomenistão depende de gasodutos complexos que atravessam a Rússia e a China para vender sua riqueza. Projetos ambiciosos como o gasoduto Tapi, que ligaria o país à Índia através do Afeganistão e Paquistão, vivem travados por instabilidade geopolítica. O resultado é um paradoxo doloroso. O Estado é bilionário, capaz de construir cidades de mármore e aeroportos vazios de 2 bilhões de dólares, enquanto a população enfrenta escassez de alimentos básicos e filas em lojas estatais. O dinheiro do gás constrói palácios, mas não chega à mesa do jantar. E falando em gás, existe um lugar no meio do deserto onde esse recurso não gera riqueza, mas sim um espetáculo aterrorizante.
a porta para o inferno. Deixando a frieza branca da capital e adentrando a vastidão árida do deserto de Karakum, encontramos a antítese visual de Ashgabat. No meio do nada, a terra se abre em uma ferida incandescente, a cratera de Darvaza, conhecida mundialmente como a porta para o inferno. Não é um vulcão natural, mas um erro de cálculo. Em 1971, geólogos soviéticos perfuravam o solo em busca de gás. Quando o chão cedeu, engolindo o equipamento e liberando metano tóxico. Para evitar um desastre ambiental, eles tomaram uma decisão rápida: colocar fogo na cratera, acreditando que o gás se consumiria em algumas semanas. 5 décadas depois, o fogo continua. Uma boca de 70 metros de largura e de 20 de profundidade que ruge dia e noite, iluminando o céu do deserto com um brilho laranja apocalíptico. É uma visão hipnótica e assustadora. O contraste absoluto, a capital de mármore gelado e a cratera de fogo eterno. De certa forma, Darvaza é a metáfora perfeita para o país. Uma força da natureza que foi manipulada pelo homem e que agora arde sem controle, resistindo a qualquer tentativa de ser apagada. Do mármore polido de Ashgabat às chamas indomáveis de Darvaza, o Turcomenistão é um estudo sobre os extremos do isolamento humano. É um lugar onde a arquitetura tenta esconder a realidade, onde o silêncio das ruas grita mais alto que qualquer discurso político. Viajar, mesmo que virtualmente, por essas terras, nos faz questionar o preço da estabilidade forçada. Por baixo de avenidas, monumentos e prédios que tocam o céu, há uma população que vive à sombra de estátuas douradas, esperando o dia em que o calendário volte a fazer sentido. O Turcomenistão permanece como um enigma trancado por dentro. Um lembrete de que um país pode ser rico em recursos, ter as ruas mais limpas e os prédios mais brancos, mas sem a liberdade de escolher a cor do próprio carro ou o destino da própria vida, tudo não passa de um cenário de luxo para um filme que ninguém escolheu assistir.